Negociação com o técnico Fernando Diniz avança, porém, há companheiros de imprensa que cravam que há grandes chances também do Felipe Loureiro ou nosso Felipe Maestro ser efetivado. Venda de jogadores da base. Temos aí passe fixado ou não temos pelo volante JP? O Ludogorets exerceu aí o direito de compra após o empréstimo do atacante Eric Marcos e está adquirindo o jogador por um valor que eu particularmente acho muito baixo, tá bom? E temos mais um quiz da lojinha do Futebolaço, Essas e outras informações você vai ouvir aqui no Futebolaço após a nossa vinheta. Rola a vinheta! Sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, como sempre chego com muitas informações para vocês. Like aí no começo do vídeo que ajuda bastante a gente aqui no canal. Tá chegando pela primeira vez? Se inscreve aí, dá essa moral para você não perder nada que rola no Vascão da Gama. Segue o meu perfil pessoal lá no Instagram, siga o nosso perfil oficial também do canal e você que tem um desejo de adquirir camisas históricas aí, camisas antigas do Vascão da Gama, você também pode adquirir camisas com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Produtos originais, bem selecionados, a gente também pode estar adquirindo a sua camisa. Aquela camisa bem bacana que está guardadinha no fundo da gaveta, que não dá mais em você, mas de repente ela pode encontrar um destino bem legal aí e uma outra pessoa que consiga vestir a camisa ser feliz. Então entre em contato com a gente. Dito isso, vamos agora começar as informações. Só antes, vou responder só lá no final do vídeo. Quiz Futebolaço. Que camisa é essa aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mais uma camisa, ó, irada que chega pra gente através de onde? Da lojinha do Futebolaço. Não tem jeito. Quer peça exclusiva, peça rara? Aí, ó. É com a gente aqui. Dito isso, vamos seguir agora, galera, para as informações. Primeiro, vamos começar falando aí a respeito da situação do Fernando Diniz. Os companheiros do GE conseguiram apurar hoje de que a negociação com o Diniz avançou e, de fato, a negociação iniciou na quarta-feira. De quarta para sexta-feira, o negócio foi avançando. E em que pé está a situação? O presidente Pedrinho não viajou para Ponta Grossa para cuidar dessa situação pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. A tendência é que ele viaje no final de semana com a delegação do Vasco para o jogo contra o Palmeiras em Brasília, mas não deve viajar com a delegação para o jogo na Venezuela contra o Puerto Cabello. Beleza? E aí em que pé está a situação? O Vasco iniciou a negociação com o staff do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um treinador muito valorizado, apesar de não ter tido um bom trabalho agora no Cruzeiro, mas ele deixa o Fluminense como o atual campeão da Libertadores. Já não é mais o atual campeão, ano passado foi o Botafogo, mas ele vem aí de um grande trabalho no Fluminense, apesar de ter tido uma queda ali na temporada 2024, tá? Mas ele ainda tem um salário muito alto, o mercado de treinador está muito inflacionado, as opções são poucas. Então os treinadores que têm um gabarito, têm um know-how, têm uma carreira bacana, cobram um salário elevado. E o Vasco não está disposto a fazer loucuras para contratar o Fernando Diniz. O Diniz sabe que para treinar o Vasco, ele vai ter que abrir mão de parte do salário que ele costumava cobrar e do que está sendo pago nesse momento no mercado, porque o presidente Pedrinho deixou claro que não fará loucuras para contratar o treinador. Ao mesmo tempo, o Diniz está tomando muito cuidado nessa nova escolha de carreira, porque ele quer trabalhar com um dirigente, com um clube, aonde a direção confie no seu trabalho. Tem inclusive uma entrevista que viralizou do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho do Supermercado BH, que ele deixa bem claro, que ele falou: Diniz, você tem convicção no teu trabalho? Porque eu não confio mais. Então assim, é ruim você ouvir isso da parte de um presidente. E acabou que o trabalho dele foi até curto lá no Cruzeiro. E ele sabe que há um carinho muito grande do Pedrinho. O Pedrinho é um fã declarado do trabalho do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz também tem um carinho e também tem uma admiração para com o Pedrinho. Então há um casamento muito legal aqui, de ideias, de relacionamento e um respeito mútuo. E o mais importante, que soma a negociação, o Diniz sente que ele tem uma dívida para com o Vasco. Ele não lida muito bem, ele tem uma chateação com ele mesmo pela passagem dele em 2021,
que ele tentou salvar o Vasco naquelas rodadas finais, e é bem verdade que ele pega o Vasco numa situação já muito delicada, o time ainda deu uma arrancada e começou a jogar bola, mas num determinado momento aquilo ali se rompeu e o time meio que largou, mas ele tem aquele sentimento de eu fui lá e falhei. Então ele vê com bons olhos um retorno a São Januário, ele gosta da instituição, ele tem um carinho muito grande pela torcida e sente essa dívida. Por ele e o Pedrinho ter uma ótima relação, ele sabe que o Pedrinho foi incondicional dele, o Felipe idem, então ele sabe que ele vai ter paciência e vai ter um respaldo da diretoria. E por ele também ter esse sentimento de dívida para com o Vasco, a negociação caminha muito bem e por isso ele estaria propenso a reduzir o vencimento. Talvez ele não faria isso para com outro clube. Então há um casamento de ideias aqui, então a negociação caminhou. O Vasco até quer definir logo essa situação de treinador, fato é que a gente já está entrando no sábado, eu estou gravando um vídeo aqui 00:11, talvez você esteja com certeza me ouvindo já no sábado, então o novo treinador não vai ser anunciado e não vai chegar antes do jogo do Palmeiras. Então nós teremos aí o jogo do Palmeiras agora no domingo, teremos já bem colado na sequência o jogo da Sul-Americana com o Puerto Cabello, então acredito que nesse final de semana, mais tardar o início da próxima semana, devemos ter um novo treinador e o Diniz talvez assuma, caso ele seja realmente contratado, para dirigir a equipe no final de semana que vem. Enquanto isso, o Felipe vai comandando aí a equipe. Essa é a primeira informação que eu tinha para trazer para vocês, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora vamos numa outra ponta, porque houve um debate hoje no programa do Seleção Sport TV sobre a possibilidade do Felipe assumir o cargo definitivo de treinador do Vasco. Nós vamos ouvir um debate que aconteceu na mesa ali, tem quem começa falando ali é o Roger Flores e quem finaliza é o Lino. Segundo o Lino, pela fonte dele, seriam grandes as possibilidades do Felipe ser efetivado, batendo até na casa de 90%. Confesso que eu não acredito muito. Acho até que a coletiva do Felipe ontem a respeito da situação do Capasso gerou inclusive muitas rusgas para ele. Tá? Se talvez existia uma possibilidade menor do Felipe assumir agora, acho que isso inclusive diminui. Tá? E eu sinceramente não sei se o Pedrinho efetivaria o Felipe como treinador, já que ele vai trazer para ele uma responsabilidade muito grande, já rola muito esse papo aí, essa cobrança de que é o clube dos amigos, ele contrata os amigos, não demite os amigos, e se ele efetiva o Felipe, como é que ele faz depois? Manda ele embora do clube? Aí volta ele para diretor técnico? Normalmente com o treinador não tá bem, é rua. Então pensando nesse movimento, eu acho pouco provável que ele acabe virando o treinador do Vasco, mas respeitando a informação dos colegas, vou deixar com vocês um trechinho do programa Seleção Sport TV hoje mais cedo, ou melhor, na sexta-feira mais cedo, debatendo sobre o tema. Com vocês aí, os companheiros na mesa debatendo a possibilidade ou não da efetivação do Felipe Maestro. Confere. O Felipe ainda não conseguiu um resultado como treinador que desse para ele um carimbo de não, dá para assumir o Vasco agora. Se ele assumir o Vasco, é muito pela relação com o Pedrinho e o que ele vem fazendo como diretor de futebol. E por isso que eu acho difícil, porque essa relação ela é muito forte entre os dois. Os dois são muito ligados, muito. Você acha difícil? Cara, se as minhas fontes estiverem certas, a efetivação dele está na casa dos 90%, cara. É? A conversa interna é toda nessa direção. Eu sei que uma parte grande do elenco. A vontade do Felipe é ser treinador, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele quer fazer. Não sei se é ser treinador do Vasco agora, nesse momento. Ele já não é a primeira vez. O Pedrinho já colocou o Felipe no final Quando o pai saiu, inclusive. Foi no início desse ano ou no final do ano passado? Foi no final do ano passado, para terminar a temporada, o Vasco já estava livre do rebaixamento. Aí ele pediu pro Felipe assumir e agora novamente. O que eu acho difícil é se realmente o Felipe for efetivado e se as coisas não andarem, como o Pedrinho vai tratar disso. Porque ele vai ser muito pressionado e vai ter essa questão da amizade colocada em jogo, né? Não sei, é uma situação complicada de entender isso. Bom, tá feito aí o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí, né, da fala dos companheiros à mesa. Inclusive, queria pedir um feedback de vocês. Perceberam que eu tô com o mesmo microfone, mas ele tá diferente? Ele tá com um adesivozinho preto aqui. Inclusive, não vou pegar agora não, vai ficar meio ruim. Mas enfim,
vocês estão acostumados a ver as gravações no vídeo, vocês preferem o microfone com esse adesivozinho preto aqui, ou vocês acham que ele fica melhor com a marquinha dele mesmo aqui, fica meio que um preto e branco? O que vocês acham? Me dê um feedback aqui, ou vocês estão um pouco se lixando aí, nem perceberam que o microfone dessa vez estava preto? Deixa aqui embaixo nos comentários. Nessa camisa aqui eu até tô gostando, mas cheguei a botar ele numa outra camisa, ficou parecendo meio que um botão preto, me incomodou um pouquinho, mas quero o feedback de vocês. Belezinha? Inclusive queria agradecer, tá? Depois que eu comecei a fazer meio que uma manchete antes da vinheta, recebi muitos elogios de vocês, dando um resumo do que vai ser o vídeo. Obrigado, a gente tá tentando melhorar aqui, fazer alguns ajustes para produzir um conteúdo mais legal para vocês. Então esse feedback de vocês é bem bacana. Beleza? Vamos virar a chave agora, galera, e vamos falar sobre venda de jogadores da base. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer tua apostinha? Corre lá na Betfair, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando, ó, tem que ser responsável, maior de 18 anos, tá bom? Então, você pode ganhar, mas também pode perder. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, curtinho aqui, o Eric Marcos foi emprestado ao Ludogorets da Bulgária e havia um passe fixado no momento do empréstimo que o jogador fosse adquirido caso o Ludogorets gostasse, no valor de 1,1 milhão de euros. Foi a apuração feita pelo companheiro Vene Casagrande e o Ludogorets deu o sinal verde e falou, ó, vou comprar, gostei, tá? E hoje, com a cotação atual, o Eric Marcos está sendo vendido, um atacante de beirada, por míseros 7 milhões de reais, tá? É com a cotação do euro hoje que está batendo mais ou menos 6,40, que não chega bem a ser isso, tem descontos, impostos, etc, dá um pouco menos. Cara, de verdade, 34 jogos, 7 gols e 6 assistências, tem apenas 21 anos de idade. Pô, Dieguinho, vai ter... A galera se divide, né? Alguns, vende mesmo, nunca jogou nada no Vasco. Outros, pô, agora que saiu, vira o Pelé, né? Vira fenômeno, é um absurdo. Eu não vou nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que o Eric Marcos é um jogador que faltava um pouquinho mais de carinho e paciência. Cara, cada jogador é um jogador, tem uns fenômenos que chegam arrebentando, atropelando tudo e vão para a Europa. Outros demoram um pouquinho mais. Se a gente achasse que o Peck tinha que desenvolver rápido e não tivesse a paciência de esperar a maturação dele do tempo adequado, a gente teria queimado o Peck e jogado o moleque fora. Porque o Peck foi estourar no Vasco com 22 para 23 anos de idade. Por exemplo, o Peck de 20 para 21 anos de idade, muita gente não queria. E o Peck foi vendido por mais de 50 milhões de reais. Agora, se o Peck é vendido em temporadas anteriores, por quanto ele não teria saído? E o Eric Marcos, um dos últimos jogos dele com a camisa do Vasco é contra o Internacional lá no Beira-Rio, ele joga muito bem. Vinha de jogos ruins, é bem verdade, entrava às vezes meio displicente e tal, mas ele tinha qualidade. Eu acho que faltava um pouquinho de carinho, um pouquinho mais de paciência do que eu vi no profissional. O Lloyd começou a dar uma resposta nos 2 últimos jogos, mas do que eu vi de ambos, eu acho que o Eric Marcos é mais jogador. É um prata da casa, é um jogador que tinha um potencial de revenda. O menos pior da situação é que o Vasco ainda mantém 20% dos direitos econômicos. Se ele continuar nessa batida aí de jogar bem lá no Ludogorets, ele já está na Europa, as transações lá são mais altas, então pode ser que ele seja vendido por um dinheiro legal para uma outra equipe, o Vasco ainda belisque mais 20%, além do mecanismo de solidariedade. Mas me dói o coração saber que o Eric Marcos saiu por apenas 1,1 milhão de euros. É muito pouco, tá? Outra situação, voltando no tema JP. O próprio Vene Casagrande, que no primeiro momento disse que não havia passe fixado na situação do JP, voltou atrás. A apuração do Vene Casagrande é que sim, há um passe fixado caso a equipe do Avaí queira adquirir o jogador ao final do empréstimo por míseros 1 milhão de euros. 100 mil euros a menos do que o Eric Marcos. Tá? Daria hoje, aí, mais ou menos pela cotação atual, 6 milhões e 400 mil reais, 50%, né? Aí se ele fosse revendido depois, o Vasco morderia mais 50% da negociação. Cara, não tá legal. Quando eu não vi com maus olhos a ida do JP pro Avaí, foi sem passe fixado e o jogador tendo a oportunidade de se valorizar. Então, ganhar experiência e tal, depois voltava para cá. Ou se ele arrebentasse a boca do balão, aparecesse um interessado para pagar uma bala nele, a gente vendia direto, sem problema.
tá? Se ele for negociado ainda nesse período que ele está emprestado ao Avaí, chegou uma proposta aqui de 10 milhões de euros para o Vasco vender o JP. Estou dando um exemplo. O Avaí, por ser o clube que está utilizando o jogador nesse momento, tem direito a 10% na famosa taxa de vitrine. Então, desses 10 milhões de euros ali, 1 milhão de euros ficaria para eles, os outros 9 para a gente. Porém, se o jogador ficar lá e não pintar, por exemplo, proposta no meio do ano, final do ano aí, paga 1 milhão de euros, adquire o jogador, mais ou menos 6 milhões de reais, para o futebol hoje isso é muito pouco, e podem trabalhar o jogador para tentar vender ele depois. Me preocupou. Um jogador que não jogou tanto no profissional, mas eu não via como um ativo tão grande assim, apesar de ser um jogador de seleção de base, era o Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo, já no momento do empréstimo, a gente sabia que o Cuiabá também poderia adquirir um percentual dele por mais ou menos também 1 milhão de euros. Cara, são 3 jogadores de passagem de seleção brasileira, são 3 ativos do Vasco que a gente poderia, principalmente o Eric Marcos aí e o JP, fazer uma grana legal. E todas as negociações, sem exceção, foram feitas na gestão do presidente Pedrinho. Então tem que fazer aqui essa crítica, não está sendo bem negociado. Enquanto a gente está negociando ativos nossos, jogadores da base, promissores, por 1 milhão, 1 milhão e 100 mil euros, a gente está comprando jogadores de de qualidade muito duvidosa, por 2 milhões e meio, 1 milhão e meio de euros, 3 milhões de euros. São casos de Jean Davi, Maxime Domingues, Lloyd Augusto e por aí vai. Até o momento, o jogador contratado, comprado, que deu retorno mesmo legal foi o Nuno. O próprio Garré também, que não custou barato, é um jogador que também não está entregando o que se espera dele. Tá? Acho que as contratações dessa temporada que estão entregando são o Lucas Freitas, o Tietê, que teve afastado agora por essa questão familiar, mas é um jogador que já apresentou um futebol legal, acho que vai ganhar posição naturalmente agora aos poucos. E o Nuno, cara, esses 3 aqui, não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas que eu me lembre rápido, esses 3 aqui dá para falar. Boas contratações. O resto, cara, pode ser que o Lloyd reverta, a coisa que ele parece que tá virando a chavinha um pouco. O Garré, não é que seja um jogador ruim, mas ele não pode chegar aqui custando isso para ter a importância que hoje ele tem dentro do elenco. Tá? Enfim, aí se for falar de Jean Davi, então aí foi a loucura da loucura. Tá? Mas é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa segunda edição, ou primeira de sábado, tá bom? E respondendo aí o quiz da lojinha do Futebolaço. Essa aqui é a camisa do 3º uniforme do Vasco, da temporada 2011. Ano que a gente guarda com muito carinho, né? Foi o ano do nosso grande último título, né? A gente até foi campeão carioca em 2015 e 2016, mas título pesado mesmo. O último foi esse aqui de 2011. Essa aqui é aquela camisa nossa do racismo, né? Ó, respeito e igualdade. E aqui a gente tem, ó, democracia e inclusão. Tem essa estrela aqui, atrás na camisa ela tem 4 estrelinhas, tem um número 10. Essa camisa é bem legal, inclusive está sendo vendida aí para um grande amigo meu, o Martim, argentino, mandar um abraço para ele aí. Essa camisa ele já estava me pedindo ela já há um tempão, chegou hoje no tamanho dele, gravei o vídeo com ela aqui, mas já está endereçada essa daqui. Tá para chegar outra e chegando, eu já fico com ela para mim também, tá bom? Então você pode adquirir essas e outras camisas. Se tem alguma camisa que você tem vontade de ter, me manda também mensagem, pô, Diego, meu sonho era ter essa camisa aqui, ó. Eu já te passo mais ou menos ali o valor da camisa e chegando, a gente pode estar trazendo ela para você pode estar adquirindo outras peças que já tem a pronta entrega, de repente você pode estar vendendo uma camisa sua pra gente também, tá? Vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, você clica ali, já cai no Instagram, segue a gente lá, tá? E na descrição do vídeo também tem, beleza? Então é isso, beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, tá aqui. Devagarinho a gente tá tentando modificar algumas coisas do canal. Vi que vocês gostaram desse resumo antes da vinheta, né? A gente, ó, comprou um microfone novo, melhorou a iluminação, dei uma pausa nas lives que eu tô meio sufocado com a lojinha que tá começando agora, mas vou voltar a fazer as lives. A gente comprou o webcam. A ideia esse ano é ter gente trabalhando aqui no canal para me ajudar com a lojinha. Agora eu tô sufocado, agora que o negócio complicou um pouquinho mais, mas devagarinho, né? A gente vai botando o nosso carrinho aí no mercado e procurando entregar um conteúdo cada vez mais eficiente, de mais qualidade e mais embalado para vocês, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto.